A paz do Senhor Jesus. Tem uma mensagem da parte de Deus para você. Atos capítulo 14, do 8 ao 18. Diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Então, o que a mensagem está dizendo? Que em Listra havia um homem que nunca tinha andado. Esse homem era o quê? Paralítico. E ele ouviu Paulo falar. Falar o quê? Se a Bíblia diz que ele teve fé, é porque Paulo provavelmente estava o quê? Pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando daquele que pode, falando daquele que morreu e ressuscitou, falando daquele que cura cego, paralítico, aleijado, do Todo-Poderoso, do poderoso de Israel. Jesus, o poderoso de Israel, o eterno, o maravilhoso, o príncipe da paz, o Deus forte. Então aquele homem aleijado, ele teve fé. E Paulo, com autoridade, deu a ordem para ele levantar. E aquele homem foi curado. E as pessoas estavam olhando aquilo, e elas viam o sobrenatural que tinha acontecido. Elas viram o que aconteceu com aquele homem, elas viam a unção ali neles. Mas aí eles não atribuíram isso a Deus, eles atribuíram isso a deuses. Paulo era Mercúrio, na compreensão deles ali, não do que foi curado, dos outros. E Barnabé foi Júpiter. E o templo de Júpiter estava de frente da cidade, eles iam levar animal para ser sacrificado. Só que aí o que aconteceu? Paulo e Barnabé dizem: não é necessário. Por quê? Porque eles eram homens como os outros. E eles pregam a palavra, dizendo que era o tempo de conversão, tempo de arrependimento. A Bíblia vai dizer no livro de Joel, capítulo 2, a respeito de conversão. Olha o que diz em Joel. Olha o que fala no livro de Joel. Joel, capítulo
2. Olha só o que fala. No versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aí olha o que diz o 13 aí: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então o que está dizendo aqui nessa palavra? Conversão. Época de conversão. Era o que Paulo estava pregando com Barnabé ali em Listra. Vocês têm que se converter. Chegou o momento de se converterem, abandonar os deuses. E eles falam que Deus permitiu eles praticarem o paganismo, mas chegou o tempo de quê? Conversão. Deus não deixou de ficar sem testemunho, mesmo assim abençoou eles. E Jesus já havia falado também que o sol nasce para o justo e para o injusto, porém há um momento de conversão, e esse momento estava chegando ali em Listra. Os cristãos precisam pregar o arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança. Não é apenas deixar de fazer algo errado, mas é ter repulsa por aquilo de errado que praticou. É a pessoa abominar o erro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa fuma a vida toda. Aí na velhice ela pega uma doença, um efizema pulmonar. Aí ela para de fumar, porque tem que parar, senão piora. Porém, se ela voltasse no passado, ela teria fumado do mesmo jeito. Isso não é arrependimento, mesmo que ela parou de praticar o ato. Parar não é necessariamente se arrepender. Agora, se a pessoa parar e olhar para trás e verdadeiramente, se ela voltasse atrás e dissesse não, aí ela se arrependeu. Por quê? Porque mediante ao pecado ela disse não, ela converteu, ela mudou de opinião, ela mudou de atitude. Então o arrependimento é o que? É quando a pessoa ela muda de opinião, ela muda, ela tem um pesar naquilo que é errado. E a conversão é quando há mudança na mente e nas ações. João Batista ele dizia, produzir frutos dignos de arrependimento. Não é só abrir a boca e falar não, tem que demonstrar na ação. Só que muitas vezes tem muita gente que não está pregando o evangelho. Por que é que isso está acontecendo? Porque o coração não está no evangelho, o coração está nas coisas do mundo, e aí a pessoa não tem vigor, não tem ousadia, não tem autoridade, porque ela vive em pecado, ela não agrada ao Espírito Santo, ela não sente a unção de Deus impulsionar ela, e ela diz assim: é porque isso aí não é o meu chamado é só para o social. Ou seja, a pessoa não quer o lado espiritual como chamado, repreender, coisa que é para repreender, expulsar demônio, orar por doença, para sair da pessoa. Não quer, mas aí quer contribuir financeiramente, quer só a parte matéria. Só que Deus, ele dá uma ordem para os discípulos. Marcos 16, Jesus falou aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai a toda criatura.
E ele vai dizer que há sinais que iriam acompanhar. Em meu nome expelirão demônios. Se está servindo a Deus, como é que não está expulsando nada? É porque não está no Espírito. Então ele não sente o mundo espiritual e por isso não repreende, porque não está sentindo. Está adormecido. Está adormecido. Uma pessoa que está adormecida, caída, mesmo que fale de Deus, mesmo que congregue, mesmo que ceie, mesmo que dê 10% do salário, mesmo que participe de campanha, de propósito, mesmo que participe de passos de fé, mesmo que participe do louvor, ou do teatro, ou algum outro ministério em uma denominação, não importa, porque a pessoa está fria na fé, porque ela não está vivendo a palavra. O que está faltando para essa pessoa? Conversão. Ah, mas ela não faz tanta coisa errada, ela não usa droga, ela não mata, ela não rouba. Só que não é porque ela não mata, ela não rouba, que ela está agradando a Deus, não. Há vários outros pecados que paralisam a pessoa. A vida espiritual fica travada. A pessoa não consegue pregar, não consegue falar de Jesus, não toma uma atitude. Por quê? Porque ela está pensando em acordar cedo para o trabalho, para ganhar dinheiro. Ela está pensando nesse tipo de coisa. Dinheiro, 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 trabalho, dinheiro, viagem, lazer, curtição, evangelho, pregação, oração, unção, esses assuntos ela não quer. Ela vive na matéria, ela não se converteu. Jesus ele disse para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3 e 5, as passagens são semelhantes. Olha o que diz aí, João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no 3,5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer d'água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então no 3,3 ele diz que quem não nascer não pode ver. E aí no 3,5 ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Jesus, ele é o Salvador, ele é o libertador. Só que as pessoas não estão colocando a confiança em Cristo, estão colocando a confiança no trabalho, no dinheiro, na viagem, no concurso público, nos estudos, na internet, na amizade, na denominação, no pastor. Quando eu digo pastor, não é em Cristo não, é no pastor homem, porque se colocasse em Cristo a confiança, a vida seria diferente. Um dos primeiros sintomas de quem tem Jesus é ter a vida. A pessoa que tem a vida, ela tem vigor para pregar, para compartilhar das grandezas que Deus tem feito. Esse lance de a pessoa tem que testemunhar com a vida dela. Ok, mas isso não isenta a pessoa de abrir a boca e falar de Jesus, de falar que Jesus salva, de falar que Jesus liberta, de falar que Jesus é o poderoso de Israel. Uma coisa não isenta a outra. Mas tem que demonstrar com a vida. Sim, tem que demonstrar com a vida e abrir a boca e pregar também. O que Deus não quer é a hipocrisia. É a pessoa pregar uma coisa e ela não viver aquilo. Ok. Mas Deus não quer que o cara viva e não pregue. Deus não quer isso. Ele quer que o cara viva e abra a boca e pregue. Mas por que é que muitos não estão pregando? Porque eles mesmos se sentem incapazes. Porque eles reconhecem no íntimo que estão em pecado. Como é que um cara vai olhar para uma situação difícil e repreender no nome de Jesus
ou orar pela situação, se ele mesmo precisa de um conserto, se ele é um que está caído? Como é que o homem vai orar para Deus libertar um viciado em droga, se o cara está viciado em pornografia? Não tem como. Ele mesmo não vai ter ousadia de fazer isso, porque ele está errado, ele está caído, e a maioria está caído. Por isso que não prega, por isso que não fala de Deus. Aí alguém não vai aceitar essa palavra e vai pensar, não, mas o importante é viver. Não adianta eu pregar e não viver. Sim, a pessoa tem que viver, mas ela tem que abrir a boca e pregar também. Porque muitos pensam dessa forma, tentando se justificar. Não, mas eu conheço um pastor que caiu. Santo só é Deus. Aí a pessoa fica procurando palavras. Santo só é Deus. Não há um justo. Aí a pessoa procura palavras para se escorar nelas com o fim de quê? De permanecer na velha criatura, porque não quer se converter, não quer abrir mão do pecado, está escrava, não tem força. Então é importante que alguém se levante para pregar o Evangelho em cada local, no sul do país, no norte, no nordeste. Tem que ter pessoas de Deus pregando o Evangelho, pregando a verdade. Sem Jesus, o ser humano está perdido. João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só o que diz aí. Eu li João 3,16, 17 e 18. Aquele que não crê já está condenado. Jesus, ele é a fonte de vida. É necessário que as pessoas se curvem a Cristo. Não adianta ter faculdade, a faculdade não livra da morte. Não adianta ter dinheiro, o dinheiro não livra da morte. O dinheiro não livra do AVC, Jesus livra. O dinheiro não livra a pessoa do infarto, Jesus livra. O dinheiro não livra a pessoa de uma apneia, Jesus livra. O dinheiro não livra a pessoa do homem homicida, Jesus livra. Jesus é aquele que livra o ser humano. Jesus é aquele que transforma, que tira a pessoa do fundo do poço. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa o quê? Fazer o que ele mesmo já havia pregado quando estava em carne. Ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. João Batista dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Joel fala sobre arrependimento, Joel 2. Atos 14 fala: é necessário arrepender-se. Que cada irmão venha refletir o que é que está impedindo o fluir da unção. Por que é que a pessoa não está sentindo aquele poder que vem de dentro? O que está acontecendo? O que está gerando a paralisia na pessoa? Qual é o pecado que ela tem que se arrepender? É a mentira? É a pornografia? É o orgulho? É a soberba? É o desleixo? Qual é o pecado? É a arrogância, a estupidez, a ignorância? Qual é o pecado? Que cada irmão venha refletir, e eu profetizo em nome de Jesus uma mudança na tua vida, que o Espírito Santo de Deus tome você e lhe auxilie e lhe fortaleça. E se não for convertido, que Deus venha te converter em nome do Senhor Jesus. Deus venha ajudar o seu povo, Deus venha fortalecer. A paz de Cristo